Já passou da hora desses padres gays largarem a batina de vez e viver sua vida de uma vez por todas, sem ficar usando da fé das pessoas e da igreja para explorar os outros e ganhar dinheiro com isso. A gente precisa colocar na cabeça que religião não é profissão. Ser padre não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, fazer cirurgias plásticas e ficar ostentando uma vida de luxo e glamour na internet. Esses padres, eles esqueceram que a verdadeira vocação de ser um sacerdote, de ser uma pessoa religiosa, é o amor, é a caridade, é ajudar as outras pessoas. Mas parece que eles só pensam em aparecer e ganhar dinheiro. Esses padres, eles ganham muito dinheiro para fazer as missas. Eles ganham muito dinheiro para publicar alguma coisa na internet. Eles viraram influencers, eles viraram superstars. A gente sempre tem que desconfiar quando o foco é aparecer demais, ficar famoso, andar na internet aí entre os famosos, aparecer em programas de televisão. A gente tem que abrir o olho. Tudo que é contra, tudo que vai contra os princípios da religião. Tá na hora desses padres gays e padres celebridades deixarem a batina de lado e viver suas vidas livremente, como eles gostariam de viver. Olha só, o Breno, que tem 33 anos, é um ex-seminarista e ele lançou um livro, então, onde ele diz que vai expor todos os segredos da igreja. O livro se chama A Vida Secreta dos Padres Gays. Olha só, a obra traz contundentes revelações sobre a presença de homossexualidade no clero, incluindo relato de uma relação sexual com um bispo ordenado que, segundo ele, atuou anteriormente na região do Vale do Paraíba, tradicional reduto da fé católica no Brasil. Aqui nesse livro, então, ele vai contar como ele conheceu outros padres gays. Ele vai falar também sobre orgias que eles faziam. Eu não entendo por quê. Por que que uma pessoa vai entrar na igreja? Por que que ela vai ser um padre se ela vai fazer tudo isso, sabe? Se ela vai participar de festas, se ela vai participar de orgias, se ele quer ser famoso na televisão, ser um cantor para fazer shows muitas vezes muito bem remunerados, sendo muito bem pagos, cobrando quantias estratosféricas por cada show. Tá errado isso. Quer ter uma vida livre? Quer fazer o que quer? Larga a batina, sai da igreja, gente, é tão simples. É uma conta que não fecha. Não dá para viver uma vida assim, de ostentação e de orgias, e ao mesmo tempo querer ser padre. Então aqui o Breno conta como que ele teve esse contato com esse bispo, né, que é um cargo altíssimo da Igreja Católica, como que eles começaram então a se relacionar, como foi o primeiro encontro e como que eles foram parar então num quarto de motel, né? Segundo o Breno aqui, depois o bispo ainda queria que eles contratassem um garoto de programa para poder fazer uma relação ali aos três, né? Ou seja, não é nem o caso de um cara que é gay e tem assim o seu relacionamento ali às escondidas. Não, é um caso de orgia mesmo, né? Um bispo, mais o garoto de programa, com certeza também deve rolar drogas, porque a gente sabe, né, que nesses encontros assim, normalmente rola o uso de drogas, de bebida, ou seja, tudo que acontece numa orgia. Então é algo que vai totalmente contra o que eles pregam. Ou seja, não passa de uma hipocrisia. As pessoas estão vivendo a vida de maneira hipócrita. Elas são uma coisa na frente das pessoas, explorando a fé das pessoas, né? Mexer com a fé das pessoas, pessoas que estão fragilizadas, né? E usando disso para se promover nas redes sociais, ter essa vida de luxo e por trás ainda tendo essa vida de orgias, né? Que não combina, gente. Eu acho que cada um pode fazer o que quiser com a sua vida, mas não combina, sabe? Ser um religioso, explorar a fé das pessoas no momento que as pessoas estão fragilizadas, se beneficiar disso e ao mesmo tempo viver por trás uma vida de orgia, uma vida de luxos. Quando na verdade, o que que religiosidade prega? Religiosidade prega amor, fraternidade, cuidar das outras pessoas, fazer um trabalho ali de fé, ter uma vida retida, uma vida reta, para quê? Para ser o exemplo para essas pessoas. Não dá para chegar para as pessoas e dizer: olha, você precisa largar o vício das drogas, você precisa largar o vício do sexo, você precisa largar o vício dos jogos, sendo que quando a pessoa não tá fazendo isso ela mesma, sabe? Quando eles falam para as pessoas, você tem que abdicar disso, abdicar daquilo, abdicar. Quando eles, na verdade, não estão abdicando. Quando eles, na verdade, estão se promovendo em cima disso. Quando eles, na verdade, estão enriquecendo
às custas das pessoas. Eles fazem para as pessoas não eles fazem para as pessoas não fazerem, e eles mesmos estão fazendo pior. Então, assim, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Se você não consegue fazer o que você prega, se você não consegue praticar o que você está dizendo, larga a batina e vai viver sua vida. O Brendo, no seu livro, ele também revela o seguinte, ó, encontros sexuais entre padres e seminaristas são mais comuns do que se imagina. No livro, ele relata festas organizadas por religiosos em uma diocese no interior de São Paulo, que participavam de um grupo secreto. Uma das festas teria acontecido em um sítio em São José do Rio Pardo. Nesses encontros, tinha beijo e pegação, relata. Segundo ele, muitos dos presentes são lideranças conhecidas da igreja e que mantêm postura religiosa e que mantém postura contrária aos direitos da comunidade LGBT, ou seja, mais uma vez entra em campo então a hipocrisia. Muitas vezes por eles circularem por essas pessoas que têm dinheiro, né? O próprio Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, depois do escândalo do leite condensado, quem que tá a favor dele? Quem que tá lá nas redes sociais defendendo ele? Outros artistas, outras pessoas que de certa forma também se beneficiam desse mundo do espetáculo, desse mundo do glamour e do luxo em que eles estão envolvidos, né? Eles têm milhares de seguidores, então eles precisam se proteger uns aos outros. Quem está envolvido nesse grupo de pessoas que manipulam a opinião pública vão se unir, vão se proteger uns aos outros. Então, quem está protegendo o padre Fábio de Mello? Outras pessoas tão ricas quanto ele. Quem está contra ele, então? As pessoas que estão indignadas com esse tipo de comportamento. As pessoas não aguentam mais ver esse tipo de hipocrisia. Elas não aguentam mais ver as pessoas falando uma coisa e agindo de outra forma. E o Brendo, então, que é um ex-seminarista, né, que estava estudando para ser padre, inclusive ele foi para Paris para estudar teologia, né, disse que saiu, então, desistiu de ser padre justamente por causa da hipocrisia, né, ele via a hipocrisia e disse que não compactuava com aquilo. Então ele saiu e escreveu o livro aqui, que foi lançado dia 13 de maio, pela editora Matrix, contando, então, tudo que ele viu nessas festas e orgias, né, organizadas, então, por padres. Eu realmente acredito que existam padres gays que têm muita vocação para ajudar o próximo, sabe? Quer ajudar as pessoas, quer fazer caridade, quer fazer o bem. Muitos eu acredito que realmente têm essa vocação. Mas não combina, sabe? Ficar dentro da Igreja Católica que vai sempre condenar, vai sempre reprimir, vai sempre silenciar esses gays padres. Então, eu acho que eles deveriam sair então dessas igrejas que são contra os LGBTs, montar suas próprias igrejas, sabe? Larga a batina da igreja católica, da igreja evangélica e vai abrir uma outra igreja, uma igreja mais flexível, onde eles possam ter a liberdade para ser quem eles são, sem ter que esconder a própria vida, sabe? Quer ser LGBT e ser padre, quer ser freira, quer ser pastor, seja, mas não fica então dentro dessa igreja, sabe? Se beneficiando das coisas que elas te dão, como no caso de padres que são superstars, padres que são influencers, sabe? Você pode ser tudo isso, mas viver então sem a questão da hipocrisia. O que me entristece é a questão da hipocrisia, porque a pessoa, quando ela quer ser um exemplo, ela tem que ser um exemplo 100%. Não dá para ser um exemplo pela metade, não dá para pregar uma coisa, se beneficiar pelas coisas que essa igreja, que essa religião te beneficia, como no caso de ingressos para shows caríssimos que as pessoas pagam. Muitas vezes esses religiosos cobram muito dinheiro para fazer uma palestra, para fazer uma missa. Eles, na minha opinião, quando eles são hipócritas e fazem uma coisa, pregam uma coisa e fazem outra, eles estão explorando a fé das pessoas. Não é genuíno, sabe? Não está sendo genuíno, não é uma coisa honesta. Então eu acho que eles deveriam repensar suas atitudes e largar então, sabe, a batina. Vai criar uma igreja independente, simplesmente sai da igreja, sabe? Ou então abandona de vez a vida na igreja, ou então se firma ali dentro das coisas que você acredita e faz as coisas que você acredita. E não fique fazendo um jogo duplo. Eu acho que tá na hora da gente acordar para isso, sabe? Essa questão do padre Fábio de Mello e do doce de leite reacendeu toda essa questão aí dos padres hipócritas, dos padres que fazem uma coisa e pregam uma coisa e fazem outra. Mas aí, me fala nos comentários, você tá acompanhando essa treta? Você tá vendo essas questões que estão acontecendo? Qual é a sua opinião sobre esses padres que fazem uma coisa, mas pregam outra?
Deixa aqui no comentário. Esse foi o vídeo dessa semana, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe um comentário, vamos continuar então este debate nos comentários. Um beijo, muito obrigado por ter assistido e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!